é nossa primeira reunião com o palestrante e o cantor do ano, né? A gente recomeçou, a gente deu continuidade, na verdade, na primeira, né, ontem, mas hoje é a primeira do ano com vocês. E aí a gente pede a Jesus que nos ilumine, que nos ajude, que nos fortaleça na fé. E pede também que ilumine esses meninos, Antônio Carlos, Alan, para que hoje ainda seja melhor do que antes, né? E fazer esse trabalho magnífico que fazem, com bastante amor, e nos ajude a compreender melhor o Evangelho do Cristo. E a gente vai pedir, então, Alan Rocha para fazer a vibração musical. Ô Lúcia. Boa noite, amigos. Oi, filho. Fala, Antônio. Eu vou pedir a permissão, se vocês consentirem, de gravar uma parte dessa nossa sala aqui, viu? Certo. Se todos concordarem, viu? É só para por mim tudo bem, por mim tudo bem. Viu? Boa noite, queridos. Estão me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo, Léo. Ótimo. Fazer uma música aqui de um colega de doutrina, que é do Alisson Menezes. O Fim de Mim. Tantos caminhos que traço agora, e nessa aventura é bom que se aprenda a tecer esta renda de luz e acenos de cá. Se estou no perigo, sei mais do conflito, o erro de quem não tentou só por medo, e nesse enredo conquistas e desilusões. Faça um poema, encontre um abrigo, escreva um livro ou qualquer coisa à toa. Espere um pouquinho que ela ainda não chegou. Mas fique à vontade pra perder a hora. Estrela parece saber do que digo. Se hoje mendigo, amanhã posso estar com o rei. E voar livre como um passarinho. Ser universo, mergulhar pra dentro, buscando até o fim, o fim, o fim, o fim de mim. Fração de memória na frágil existência, escala dos homens na lida cursiva. Quem é vivo viva que o sol pode estar por um fio. Tudo que sinto é que a vida é um sopro, um campo de pouso para tanto destino. Que é um menino e que Deus é criança também. A felicidade que busca incansável, quem sabe eu a encontre amanhã logo cedo. Mas sem desespero preparo uma nova canção, que seja simples como moda de viola, sereno é feito coração de violeiro, tocando até o fim, o fim, o fim,
o fim de mim, tocando até o fim, o fim, o fim, o fim de mim, tocando até o fim, o fim, o fim, o fim de mim. Obrigada, Alain. Belíssima música, né? Linda. Por Nossa, nada. obrigada. Então, dando continuidade, gente, a gente sabe que tem pessoas que estão entrando aí pela primeira vez, né? Possam ficar à vontade para assistir. E depois, então, a gente pode conversar um pouquinho sobre o Evangelho Diário, como foi criado e como se faz para participar. A gente fala depois, então. E a gente vai falar hoje sobre o tema aquele que se eleva será rebaixado, que é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, aquele que se eleva será rebaixado, nos itens de 3 a 6. E aí nós convidamos nosso querido irmão Antônio Carlos Ferreira para fazer a explanação de hoje. Ele já é bastante conhecido, palestrante da União Espírita de Conquista, né? E já faz um trabalho aí já de bastante tempo. E a gente vai deixar ele agora à vontade para ele poder nos ajudar na compreensão desse evangelho dessa noite. Obrigada, Antônio Carlos. Pode ficar à vontade aí. Pronto, nós não vamos aqui fazer uma palestra ou algo assim, mas nós vamos fazer algo participativo. Eu vou pedir permissão para ler cada um dos itens, porque são 3 itens, são do Evangelho de Jesus, né? E um é o comentário de Kardec sobre os mesmos. Então, nós vamos ler e aí dá uma paradinha, comentamos aí a intervenção dos companheiros que estão aí na reunião, na sala, e assim nós vamos seguindo, porque nenhum de nós pode se arvorar de conhecer o Evangelho de Jesus. A gente pode interpretar alguns trechos, mas conhecer o Evangelho de Jesus nós não o conhecemos profundamente, porque ele está além das nossas possibilidades evolutivas do momento. Ele é um farol, mas um farol que nós ainda estamos por alcançar. Mas nós, às vezes, nos damos ao luxo de interpretar. Mas vamos lá. Deixa eu me situar aqui no livro para fazermos essa apreciação. Então, é bem-aventurados os pobres de espírito, item 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não converterdes e tornarem quais crianças, não entrareis no reino do céu. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança,
será o maior no reino dos céus. Aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Está em Mateus 18, 1 a 5. E o quarto item fala assim: Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedes. Podeis vós Eu interrompi para dar acesso aqui a alguém, viu, gente? Um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhe explicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentar-de à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus 20, 20 a 28. Muito bem. Podemos comentar isso inicialmente e com a intervenção dos companheiros, porque Jesus deixa muito claro que uma das possibilidades de angariarmos esse reino de felicidade, que nós chamamos reino dos céus, né? Reino da bem-aventurança, é nos tornarmos humildes. E ele compara isso inicialmente, no primeiro trecho, com crianças. Porque, na maioria das vezes, a criança em tenra idade, ela é muito simples nos seus, nas suas ações. Elas não usam essas ações preventivamente como querendo angariar algo. Mesmo quando elas têm aquele sentimento possessivo de algum brinquedo e coisa e tal, aquilo é passageiro, porque depois de passar aquele ímpeto inicial, daí a pouco elas estão compartilhando com seus outros pares aquele mesmo brinquedo. Mesmo quando um faz alguma travessura com outro, imediatamente após aquilo está esquecido, estão se abraçando, brincando, rindo, gargalhando juntos. Então é essa postura que nós na vida adulta às vezes trazendo muitos rancores pelos tropeços que a vida nos traz, né?
por todas as agrúrias que as vidas nos traz. Então é preciso que a gente busque essa simplicidade. No segundo tópico, né, quando a mãe dos filhos de Zebedeu, e é engraçado a gente verificar no Evangelho como antigamente, né, o feminino era assim um tanto esquecido, porque é a mãe dos filhos de Zebedeu, não nomina essa pessoa, mas sim o seu esposo, o seu marido. É uma das questões que a gente precisa sempre analisar. Mas é da época, nós não vamos dizer que é um erro, às vezes a gente tem que analisar com um absurdo. Hoje, na nossa época em que as liberdades individuais e também coletivas estão em voga. Mas se nós formos lá para o Oriente Médio, ainda há muito dessas questões das mulheres não serem reconhecidas, do feminino ainda ficar em segundo plano. Mas graças à evolução do homem, à medida que ele cresce, tem permitido que o feminino se compare ao masculino. E a gente tem que exaltar a sabedoria de Kardec, quando na lei de igualdade ele equipara, né, os dois gêneros no mesmo quião, dizendo que homens e mulheres são iguais perante as leis universais que regem a vida. Tem funções, às vezes, diferenciadas, porque a mulher pode ocupar qualquer espaço na sociedade, mas ela traz em si o sentimento de maternidade, de cuidado, de subjetividade da vida inata, porque isso é próprio do feminino, é próprio da fêmea em todos os ciclos da natureza. E assim a gente traz vamos dizer, esse atavismo antropológico nesse processo. Como o homem traz o seu atavismo e nesse embate entre o masculino e o feminino, ele vai se moldando, ele vai se tornando mais suave nas suas colocações. Esse é um processo, é o processo até que a gente pode dizer de igualitariamente se equipararem no processo cultural, no processo antropológico e no processo espiritual. Nós sabemos que nós vestimos corpos femininos e masculinos conforme a nossa necessidade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de vanguarda nesse processo de igualdade. E também a mãe, como toda mãe zelosa pelos filhos, pede que esses dois filhos, que eram discípulos do Senhor Jesus, pudessem ter lugares privilegiados diante da sua condição de ser superior. E Jesus traz uma colocação se eles estavam prontos para absorver, beber o cálice que ele beberia, porque ele sabia que iria morrer de uma forma, o seu corpo iria morrer de uma forma degradante. É tanto que ele recitou: todos vós também beberão esse cálice, porque todos nós que estamos no corpo físico, um dia desencarnaremos, um dia deixaremos o corpo, seja das mais diversas maneiras. Então ele vai se apresentando. E no final desse item ele vai dizendo que o maior servidor
no reino do bem, no reino do amor, no reino da fraternidade, no reino dos céus, para que a gente possa se aproximar do Pai, é ser servidor, é nós termos todas as habilidades possíveis, mas nunca exaltarmos essas habilidades, colocarmos essas habilidades em prol do serviço do bem, em prol do processo e do progresso coletivo. Então, isso é que é algo para que a gente possa pensar. Por mais que eu conheça todas as leis e todos os processos evolutivos, por mais que eu seja um cientista de ponta nos conhecimentos da matéria, eu tenho que saber que esse conhecimento para o complexo universal é pouquíssimo. E eu tenho o dever moral, o dever próprio, como cidadão, de colocar todo esse conhecimento que eu já adquiri dentro do processo evolutivo que eu estou passando em prol de todas as pessoas para que elas também se elevem. Na Revista Espírita tem uma frase logo no início que diz que a evolução é baseada na sabedoria e no amor. Veja como os espíritos e como o próprio Kardec coloca a coisa. Sabedoria, nós precisamos conhecer e através do conhecimento colocarmos o amor em movimento em prol da nossa própria evolução, a evolução individual do ser, que quanto mais estamos prontos a compartilhar, mais aprendemos, em prol da evolução coletiva, porque quando todos sabem, o processo de melhoria ele abarca toda a humanidade. Nós temos um exemplo agora da pandemia. Quantos cientistas, né, que desengavetaram porque havia uma necessidade de processos de estudos científicos para criarem vacina para facilitarem a vida da humanidade para que ela pudesse ir paulatinamente voltando à normalidade. Então, em um ano, praticamente, foi criado um arsenal de vacinas, 5, 6 que todos nós conhecemos, e tem mais de 200 em elaboração aí pelo mundo, para que toda a humanidade possa usufruir desse benefício. Nós sabemos que isso ainda não é possível, que tem países que não conseguiram ainda, pelo nosso egoísmo, por essa falta de compartilhamento, por essa falta de compreensão nossa que todos nós somos irmãos. Enquanto não atendermos a totalidade da humanidade, nós não ficaremos em paz. Veja aí que esse vírus ele é mutante, ele vai se adaptando às circunstâncias, porque ainda tem aqueles teimosos que não querem se vacinarem. Agora, hoje mesmo, tem um debate, né, lá em Brasília sobre isso, entre a ciência e o negacionismo, e as pessoas ainda teimam nisso. Já estatisticamente no mundo, aqueles que se vacinaram estão contraindo também essa nova variante, mas no menor número e com menores riscos. E aqueles que não estão contraindo e indo para estados gravíssimos da doença, na sua maioria. Isso é uma estatística mundial de todos esses casos que estão aí. Então, é preciso que a gente passe a ser, dentro do nosso conhecimento, um servidor de tudo para que a gente possa ser o maior no reino do bem, no reino do servir, de dar a vida, como diz aqui, dar a vida em redenção de muitos.
No item seguinte, que é o item 6, vai nos dizer assim: Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar uma refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como convidados, escolhiam os primeiros lugares. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis neles o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar, mas que quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto, e então isso será um motivo de glória diante daquele que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Vai no mesmo diapasão do anterior. É esse processo da humildade que nunca nós nos devemos nos colocar como vanguarda de conhecimento nenhum e de sabedoria nenhuma, e colocarmos tudo aquilo que já angariamos, aprender nesse processo evolutivo em prol do outro. Isso acontece em vários espaços do mundo, mas na doutrina espírita a gente tem que ter um olhar especial, porque todos nós que estamos aprendendo doutrina dos espíritos, nós devemos nos colocar sempre como aquele que está disposto a servir o outro, como aquele que está disposto a ficar sempre na retaguarda para ser o sustento daqueles que, quando necessitarem, nós possamos sair dessa retaguarda para a vanguarda. E um dos preceitos disso é quando as pessoas estão em sofrimento. Quanto uma palavra consoladora, quanto uma palavra confortadora, como os processos de reencarnação, de lei de causa e efeito, de livre-arbítrio, das pessoas ser cônscio que o que está acontecendo com ela não é algum castigo divino, mas um processo evolutivo de escolha própria pode nos ajudar. Porque nós espíritas, nós temos o privilégio de termos abraçado essa doutrina e aprendido um pouco mais sobre como viver bem e viver feliz aqui na Terra, embora todos os processos de sofrimentos que passamos. Aí tem como exemplo, o Chico foi espírita desde que nasceu. Podemos considerar assim. E o processo de sofrimento dele foi crescente desde criança até idoso. A gente vê um Divaldo Franco, um homem que se dispôs a servir a partir de um momento, ele conta a história, se dispôs a servir, mas o seu corpo não por isso não foi isento de sofrer as suas vicissitudes de angina, de câncer de próstata, de ter que fazer cirurgia de coluna e etc. Não foi. Por quê? Porque não é o que a gente sabe, não é o que a gente possa se colocar como serviço que vai nos dar garantia e isenção
de que não vamos passar por isso. Se não passamos ainda, mas podemos estar sendo preparados para embates maiores enquanto estivermos nesse mundo de provas e expiação. Então, esse processo de humildade, de introspecção, de estar a serviço do bem, é um processo que quanto mais a gente aprende, mais nós temos que colocá-lo em prática. Isso é o que eu posso abarcar disso tudo, né? E no final faz-se um apanhado dessas máximas como princípio de humildade que Jesus colocou para todos nós e para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Essa palavra eleito do Senhor é uma metáfora, que todos nós somos eleitos do Senhor. Se você pensar naquela pessoa mais delinquente, mais marginal aqui na Terra, que está cometendo as maiores atrocidades, ele é um eleito do Senhor. Só que o patamar evolutivo dele ainda é de embotamento, de profunda ignorância. Ele não despertou ainda determinados potenciais da alma. Irá despertar um dia, quando a brutalidade for dando lugar ao processo de crescimento, de evolução desse ser. No final desse capítulo 5, eu só vou ler isso. As pessoas podem lê-lo e fazer suas análises. Ele diz assim: o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas reencarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados na existência são rebaixados à última posição na existência seguinte. Se foram dominadores pelo orgulho e pela ambição, não procurareis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros. Se não quereis ser obrigados a descer, procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o lugar mais elevado no céu, se o merecer. Quando fala do céu, é nas instâncias do universo mais elevado. Eu, quando leio a revista Espírita, tem descrições de Júpiter, lá da casa de Musa, e etc., de Mozart, etc., eu fico abismado, eu fico, meu Deus, quando é que nós vamos conseguir fazer isso? Chegar num lugar que nós plasmaremos a nossa casa conforme as nossas habilidades pessoais. Então é uma beleza. E nós temos que almejar ir para esses mundos. Quem sabe um dia consigamos nos libertar desses mundos de provas e expiações quando deixarmos o egoísmo. E isso vai a partir do momento que eu possa ter tudo na terra, mas coloque esse tudo a serviço do bem. Ontem eu estava conversando com um amigo, ele é empresário, e ele falando: Antônio Carlos, eu faço tão pouco. Eu falei: vamos analisar rapidamente. Você deixou de ser empregado para ser empresário. Hoje você tem dois estabelecimentos comerciais. Quantos funcionários você tem e paga o salário regiamente todo mês? Ele falou mais de 20. Eu falei: não há benefício social melhor no mundo de alguém converter as suas habilidades nos ganhos materiais em salário para valorizar o outro. Eu falei: observe amanhã quando os seus funcionários chegarem de manhã. Alguns chegarão a pé, porque vieram para ali de ônibus público, coletivo, mas outros chegarão com a bicicleta
normal, outro com a bicicleta de 10 marchas, outro com a moto e possivelmente outros com seu carrinho. E isso é fruto do salário, do esforço que você faz para dar esse salário, embora você tenha um ganho melhor de que todos eles, mas isso faz parte. Então é esse processo que nos vai fazer promover. Não é que todo mundo fique pobre na terra materialmente. O bom que seria que todos nós fôssemos abastados e que estivéssemos ajudando a ciência, as artes, os esportes, o lazer, a cultura, nós estivéssemos envolvidos com a criação de bibliotecas, videotecas, tanto físicas como virtuais, para o bem das pessoas. Eu tenho um aparelhinho aqui, caso eu tenho não, está emprestado, que é do meu genro. Como ele viajou, ele deixou aqui, que chama Alexia. É um aparelhinho desse tamanho assim, ó, e que você faz qualquer pergunta a ele, qualquer pergunta mundial, ele lhe responde. Veja que esplendor se a gente pudesse ter isso em cada residência. Quanta cultura nós não aprenderíamos, mas isso é restrito. E é um aparelhinho, uma inteligência virtual que custa R$180. Quem fez, né? Não sei se está ganhando dinheiro ou não, mas está ajudando a humanidade no seu desenvolvimento. E isso é humildade que ninguém sabe, nem quem fez. Não tem a marca de quem fez, não tem a assinatura de quem fez. E o bom não é que a gente tenha patentes, mas que a gente crie as coisas e patenteie para o mundo, para que o mundo tenha acesso a isso. Isso é o que é o bom. O que Sabin fez quando ele criou a vacina, né, da polio, etc. Já tinha outras vacinas, mas lutaram com ele para ele patentear. Ele falou, não, isso é patrimônio do mundo. Eu não quero nenhuma vantagem. Isso é a pessoa ser humilde, ela é a pessoa que tem um conhecimento superior, vem para a Terra para colocar esse conhecimento superior em prol de todos nós. Mas já conversei demais, aí fica aberto ao debate para que a gente possa aproveitar mais, que sabedoria é o que bem tem nessa sala. Então, fiquem à vontade, quem quiser perguntar, comentar. Eu gosto muito, viu, Lúcia, de dirigir. A palavra que nós somos inibidos. Como eu conheço o Cabra, que eu vou chamar agora, Expedito, deu sua parcela aí de contribuição. Antônio, boa noite, meu amigo. Boa Grande noite. colega. Eu estava evidentemente prestando atenção em toda a sua argumentação e no final eu queria te dar parabéns por o seguinte detalhe. É muito comum nos comentários do Evangelho, do Livro dos Espíritos, etc., da doutrina, nós seguimos uma certa linha sem muita alternância cronológica, vamos dizer assim. E você fez uma coisa que eu gosto muito, eu adoro, trazer o texto do Evangelho para o momento de agora. Entendeu, Antônio? Então, quando você cita o exemplo do aparelho, quando você citou o exemplo da vacina de quando você citou algumas coisas modernas, então, é bacana você que tem um grande conhecimento e você me ensinou a me expressar dentro de uma palestra espírita. Eu nunca esqueço isso. Trabalhando no SESEC, ainda você corrigiu algumas posturas. Então, porque para não ficarmos presos apenas no que foi escrito, tem que ter sido uma coisa que apenas funcionou naquela época, entendeu? Não, o Evangelho é uma alma viva, ontem, hoje e sempre. Então, quando você traz esses exemplos bacanas de agora, que muita gente não vê a aplicação prática do Evangelho uma tecnologia na pandemia. Muito pelo contrário, a pandemia e a tecnologia, elas trazem embutida todo um reflexo de uma argumentação de Jesus numa época anterior, mas que são aplicadas para nós enxergarmos agora, né, o quanto tem validade e devemos estar atentos demais a isso. Porque o Evangelho foi, o Evangelho é e o Evangelho será a realidade das nossas vidas, dentro de todos os contextos, inclusive para o tipo da ciência. Obrigado pela sua observação.
Muito bem. Luciana, sua contribuição, Luciana. Aqui eu estou vendo Luciana Vaz. Eu só estou vendo uma aqui. Eu ia perguntar se era eu ou se era Luciana Guerreiro. Boa noite, gente. Vaz é o último sobrenome, mas é a Porto Ferraz, é a de Conquista também. Eu sei. É isso, eu estava ouvindo aí agora a fala de seu expedito, né? E a gente ouviu essa semana no culto da Evangelho lá na casa, né? Que é todo domingo, os espíritos falarem várias etapas da nossa evolução, a importância da humildade, né? E não se exaltar, né? Exatamente, exercitar a humildade. E, inclusive, foi um recado para mim, para exercitar mais, por conta da mediunidade que está sendo chamada aí para trabalhar. Mas foi só um adendo aí. Mas, assim, o que o seu expedito falou, e eu gostei muito também, Antônio Carlos, e você fez esse exercício muito bem, é fazer essa correlação com o momento atual, com o Evangelho. Seu expedito já falou, né, sobre o Evangelho, quanto ele é a luz, quanto ele é presente em todos os momentos. E há poucos instantes eu falava com Lúcia, que eu, hoje, conversando com a diretora que trabalha comigo, ela está fazendo um curso de neurociência e espiritualidade. E como tem sido colocado nas ferramentas de trabalho os princípios do Evangelho, os princípios e os passos de Cristo. Então, assim, a pandemia fez uma mudança no olhar de gestão e hoje se pede empatia, ela trouxe, um dia eu até falei com Lúcia, mandei uma mensagem para ela que eu vou estudar mais esses conceitos e o livro essa teoria e vou, se Deus quiser, uma hora dessa, trazer para outras pessoas. Trouxe alguns conceitos que eu gostei muito. Lealdade emocional, falou da empatia, falou da autoempatia também, né? Então, vem se colocando dentro dos critérios de trabalho para pessoas gestores que não há outro caminho se não trabalhar com participação, colaboração, empatia. Então, quando a gente usa desses recursos, a gente vai ter que usar, a primeira coisa é a humildade. É a humildade de reconhecer que não se faz sozinho. É a humildade de reconhecer que nós somos um pequeno componente de um universo muito maior, né? E a humildade está aí trazendo todos os outros passos que o cristão deve desenvolver. Então, essa correlação, essa fala que seu expedito trouxe aí, foi extremamente pertinente, que é conectar o atual, o vigente, no dia a dia, no trabalho, nas relações, no contexto do mundo, à base do evangelho presente. Se a gente tiver a essência, a gente consegue perceber, né? Como você tem essa bagagem que eu conheço desde criança, e Antônio Carlos, no estudo, né? A gente sabe que realmente, como Lúcia falou, é uma pessoa de muito preparo, muita bagagem, consegue fazer essa correlação. E eu acho que a gente, quanto sociedade, precisa ter esse despertar, de fazer a correlação, né, do desenvolvimento do evangelho, das práticas no nosso dia a dia. Então, e a humildade é a base, porque as influências são muitas, né? A gente acha que a gente aprende, que a gente estuda e que a gente sabe. Mas como a gente mais sabe, quanto mais a gente sabe que não sabe, que é ser humilde, mais a gente aprende. Então, só agradecer aí, parabéns, Antônio Carlos, e precisando, a gente está aqui toda terça-feira e trazendo mais pessoas, já tem mais gente interessada, porque a humildade desse trabalho também, essa humildade de se colocar como todo mundo aprendiz, inclusive vocês, palestrantes, porque você é uma pessoa que já tem larga experiência, mas está aí direto toda terça-feira como ouvinte. Hoje eu estou tendo a honra de te ouvir.
mas eu te vejo sempre aí como ouvinte no grupo. E essa humildade de se colocar como todo mundo aprendendo a aprender, que é a outra coisa que a pandemia tem trazido, né? A gente aprender a aprender sempre. Faz com que o grupo cresça, fique mais acolhedor, fique mais firme, a base mais forte, né? E tem ajudado a muitos. Muito bem. Vamos para outra, Luciana, a Guerra. Boa noite. Boa noite. Minha garganta aqui tá um pouco ruim, ver se vocês conseguem me ouvir. Ô Lu, a hora que ele falou Luciana, eu fiquei aqui quietinha. Eu falei, não sou eu não, vou ficar quietinha. Aí quando ele falou Luciana Vaz, falei, pronto, não sou eu não. Aí vocês, será que sou eu ou é a Guerra? Agora é a Guerra, né? Então, eu parabenizo o senhor pela palestra dessa noite. E é interessante, esticando um pouquinho o que a Luciana falou, essa questão da pandemia. Quantas pessoas que se renovaram, quantas pessoas que descobriram tantas coisas que elas nem imaginaram que eram capazes, né, de fazer, e coisas que achavam que não conseguiriam nunca. Então, mulheres que foram virar confeiteiras, que foram mexer com construções de suas casas, que foram fazer tantas outras coisas, nós conseguimos ver que dentro de nossa casa a gente pode ter uma academia, um escritório, uma escola, um local para estudo. A gente descobriu a internet aí tão maravilhosa, nos ensinando tantas coisas. Então foi um mal, mas que veio para um bem para quem soube utilizar, né? E esse tema foi muito interessante, nós estudamos ele ontem, e a gente estava falando o quanto as pessoas que infelizmente têm muito, são tão humildes, e as pessoas que às vezes não têm nada, elas querem ser muito maior do que as outras. E o quanto a gente vê, o quanto de oração a gente precisa fazer por essas pessoas, né? O quanto o mundo ainda precisa melhorar muitas coisas, o quanto as pessoas precisam ter um ponto de vista melhor em muitas coisas. Obrigada, viu, por essa noite. Seu Expedito, um grande abraço também, viu? Sempre um prazer. Boa Obrigado. noite. Prazer, queridos. Adelice, fale alguma coisa, Adelice. Só tenho que agradecer pela oportunidade de ver você falando. Eu gosto muito. Você dá a explicação assim, porque a gente vai, principalmente para mim, que sinto dificuldade, e aí eu vou entendendo, né? Foi muito grato. Só tenho que agradecer e dar parabéns. Rapaz, a gente quando vê a Adelice falar assim, a gente não sabe o tamanho desse pequeno ser aqui na Terra, viu? Eu que, desde que ela chegou aqui de Góis Calmon, com Ada e Vena, eu acompanho a Adelice, mesmo quando eu estava fora de Conquista. É um grande ser. Jamais ela nega para o trabalho do bem. Conheço de perto você, viu, Adelice? E eu que tenho que se agradecer, eu que tenho que lhe agradecer pelo seu grande exemplo. Elaine Oliveira. Elaine Mara Oliveira. Vamos lá, garota. Boa noite. Eu só tenho, assim, é a primeira vez que eu participo aqui desse evangelho. Gostei muito, só tenho, assim, a agradecer. Foi muito boa, assim, as colocações de todos. Muita gratidão por esse momento, por participar desse momento. Muito bem. Onde falamos, gente, boa noite. Mas é tão bom ver vocês, que graça, que bênção. Eu destacaria aí a questão da humildade, a verdadeira humildade de compreender a fase do outro, né? Porque nós não estamos na mesma fase evolutiva,
e olhar para aquele que está ali, que a gente vê como retardatário, que ele está na fase dele, e não que ele mereça alguma crítica, porque não compreende da mesma forma que nós. Então, isso também eu acho que é muito importante, esse respeito que a gente tem que desenvolver com o outro que está atrás da gente. E não fazer críticas, né? Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Muito bem. Vamos lá. Rose Gomes. Eu só tenho a agradecer também a Lu, eu sou conhecida de Luciana Porto. Ela, quando eu olhei aqui, eu estava assim um pouco incomodada aqui em casa. Eu tenho um problema com uma filha, né? Que ela tem alteração de humor, e sempre que eu estou orando alguma coisa, ela tenta atrapalhar. E aí eu estava assim, querendo me concentrar em alguma coisa, realmente. Estava pensando aqui em uma pessoa que eu estou tentando ajudar, que está com dificuldade, tendo princípio de depressão, e foi quando eu olhei o WhatsApp e vi o convite de Luciana. Então veio no momento certo. E realmente a explicação aí do Evangelho comparando com a atualidade foi excelente. Eu tenho alguns exemplos assim na minha família de pessoas que se acham, né? Porque tem uma posição de cargo, acha que é melhor, e chegou outro dia a se desentender com uma irmã nossa, dizendo exatamente isso: você tem que me respeitar. Então, essas coisas são boas para a gente refletir, e eu estou tentando ser essa pessoa intermediária para trazer a paz na família. Então, sou muito grata aí pelo Evangelho, ajudou bastante. É isso. Muito bem. Vamos lá. Lavínia. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao palestrante, né, que eu não conheço ainda. Eu também sou nova no grupo e gostei muito da palestra, dessa questão da atualização, mas é sempre bom a gente lembrar, desculpa, mas que eu estou usando aparelho, então minha fala está muito esquisita. É sempre bom a gente lembrar de que o Evangelho, na verdade, é algo muito antigo, né? E até, vamos dizer assim, repetitivo para nós, porque não tem novidade. Na verdade, o difícil mesmo é a prática. O difícil mesmo é quando a gente sai da teoria, né? Porque a gente lê tudo, entende tudo direitinho, com o intelecto. Agora, na hora da vida prática, né? Quando a gente está ali na dificuldade, e nessa pandemia nós todos tivemos muitas dificuldades nos nossos lares, nos nossos trabalhos, aí é que a gente vê mesmo como é que a gente vai aplicar, né? A importância da prática. Então, eu acho que eu gostaria de destacar isso, porque a gente gosta, acha muito bonito e tal, mas a gente tem que se ater muito à prática, né? Assim, como a prática é difícil, como a gente o tempo todo lê, estuda, aprende, e a gente erra, e a gente cai, a gente continua. E é isso. Acho que era isso que eu queria destacar. E agradecer mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. É muito importante para mim estar aqui nesse grupo. Muito bem. Vamos lá. Maria Barbosa. Eu só estou vendo aqui o e-mail. Mas é Maria. Abra seu microfone, Maria. Eu só tenho que agradecer também por estar nesse grupo. Luciana Guerra me indicou para entrar e eu estou muito feliz. Cada dia que eu participo é um aprendizado a mais e é muito bom. Eu só tenho que agradecer e a sua palestra muito boa e
E é mais um dia de aprendizado na minha vida. E muito obrigada por estar com vocês. Graciano. Eu estava adivinhando que Antônio ia me chamar. Eu sempre acompanhei as palestras de Antônio e sempre gostei muito, porque ele sempre atualiza. Ele pega o evangelho e joga para o tema atual. Isso foi muito bom. Mais uma vez, ele provou a capacidade que ele tem de estar expressando o evangelho de uma forma simples, objetiva e bem clara, para o entendimento de todos nós. Então, eu só tenho que agradecer também por mais esta lição, tanto dele quanto de Expedito e de todos que participaram aí. Cada um contribuiu um pouquinho mais para o nosso entendimento do evangelho, procurar estudar, entender esses espíritas, esses bons palestrantes que a espiritualidade manda para a gente e botar em prática. Então, a minha palavra agora é só gratidão. Tá certo? Muito bem. Alain. Olá, meus queridos. Boa noite mais uma vez. Primeiro, é muito gratificante estar sempre participando desses momentos em discussão do Evangelho acerca de Jesus Cristo. Enquanto Antônio falava, me remete assim umas coisas, porque hoje o mundo em que vivemos, tão materialista como às vezes requer de nós, errantes ainda que somos, a entrega às aparências, né? E hoje, às vezes, o mundo exige da gente muito essa questão de estarmos bem frente ao outro. A gente se esquece do nosso compromisso espiritual e, às vezes, nos entregamos demais ao materialismo, a necessidade que a gente tem do reconhecimento, a necessidade que a gente tem, às vezes, de estar com os holofotes diante da gente, e isso é antagônico à prática da humildade, muitas vezes, né? Isso nos pega, assim, desprevenido, muitas vezes, a necessidade de estar bem frente ao outro. É um perigo muito grande, porque mexe com o nosso ego, às vezes pode querer, intimamente, a gente querer colocar num patamar que não é o nosso. O exercício da humildade é algo diário e é muito bonito quando se tem, né, com alguns nomes que a gente vê, como foi citado aí, pessoas que... Não se trata do ter material, não. Mas, muitas vezes, o principal é da sabedoria que muitos carregam, mas não ostentam isso. Agem no silêncio, porque é assim que o bem age, né? O bem age no silêncio, o mal faz barulho. Por isso que o nosso progresso é lento. Essa marcha nossa, na verdade, lento, porque a gente que dá, muitas vezes, essa velocidade. Nós é que estamos caminhando lentamente. Se fosse menos materialista, seria um pouquinho mais rápido, acredito. Mas vamos no tempo de cada um, né? Cada um tem seu tempo de evolução e cabe a nós respeitar realmente os outros e nos entendermos também, porque não estamos no patamar superior a ninguém, não. Se estamos nesse planeta aqui, é porque temos muito que aprender ainda, né? Se fôssemos evoluídos a ponto de poder julgar o outro, não estaríamos mais aqui. Então, essa é a minha pequena contribuição. Muito obrigado pela oportunidade de trazer a música, a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês também acerca de Jesus Cristo. Eu acho que eu não chamei Rose. Fale aí, Rose. Já lhe chamei? Fale alguma coisa, mesmo que eu já tenha chamado. Se eu coloquei seu nome, é porque você precisa falar novamente. Já falei. Então, falo novamente. Mas eu já falei. Eu falei que Luciana me convidou e que eu agradecia muito o Evangelho, que trouxe bastante reflexão. Eu já falei. Pronto. Obrigado, Rose. Eu vou antes de passar para a Lúcia, que é
comandante Mor, né? Eu vou pedir permissão para ler 2 poemas aqui. Um poema está nesse livro, A Lira da Tenda, que é de Dagmar. E ele fala, chama A Caminho. Ele diz assim: se na estrada da vida o remorso se intensifica, pega firme o arado, o passado é passado, esquece e retifica. Se o dia de hoje é luta no trabalho da reconquista, do pão, da fé e da paz, não se perca nos atalhos, retifica, retifica. Se a calúnia dói na alma, na convivência sofrida, não sorva a taça da mágoa, trabalhe a paz na estrada, segue em frente, retifica. Se descobre o seu amor em alheio braço perdido, na presente etapa da vida, trabalhe e espera calado, o tempo depois retifica. Na defesa do ideal da fé que ergue e educa, não se perca em discursos, não agride nem se agrida, retifica, retifica. Ante o vício, não insista, nem doe energia e vida, divorcie nesta hora, não se detenha agora, retifica, retifica. É isso, amigo, não chora, a mágoa, o fracasso, a desdita, luta, cresce, colabora, o Deus bom não se demora, acredita, acredita. Esse é um poema de Dagmar. E o outro está no outro livro dela, os 2 livros que ela deixou aqui para a gente, que é esse aqui, Diagrama dos Rumos, em que no poema Recomeço, que esse poema foi dedicado a João Santana. Segundo eu, João Santana é um alfaiate que tinha aqui em Conquista. Recomeço, ela diz assim: o recomeço fica entre a tempestade e a calmaria, como o sol que recomeça a brilhar todos os dias. Doura o trigal, beija a face, aquece com enguinho olhar. Assim também é a vida, um eterno recomeço, múltiplas fases vividas de percalços e tropeços. E é tanto recomeçar entre quedas e subidas que trago a alma calejada nos recomeços da vida. Lúcia, suas considerações e o comando final é teu, amiga. Muito obrigado e desculpe-me, minha gente. Eu não sei quase nada. Isso é porque é papagaio que fica repetindo o que os outros ouvem ou que lê alguma coisa e decalca na mente, embora já idosa, que ainda grava alguma coisa. Mas eu não tenho mérito nenhum. Eu posso ter o esforço da pesquisa de saber onde está alguma coisa. O mérito é todo de Jesus. Todo. Porque a Ele que devemos toda a honra, toda a glória de estarmos nessa luta. Com o abraço de Kardec, fez com que o Evangelho em nós tivesse um brilho diferente. Muito obrigado pelas suas palavras e que essas palavras de carinho volte para cada um de vocês em forma de afeto, de carinho, de desejo de crescimento. Muito obrigado. Lúcia. Gratidão, A gente agradece, né? Só tem que agradecer mesmo. A boa vontade, o amor, o carinho de vocês em estar sempre com a gente, né? Ajudando a gente a dar prosseguimento nesse estudo que já estamos juntos há quase 2 anos. Então, eu me preocupo muito com essa questão da prática, né? Também, porque eu penso assim, nossa, a gente já tem algum conhecimento. Então, o pouco que a gente já conhece, a gente tem que estar colocando em prática, né? Ter muito cuidado com a vaidade, ter muito cuidado com
na verdade, com tudo em geral, né? É procurar ser mesmo realmente humildes, para sermos elevados. Então, a gente agradece aos meninos, aos cantores, a vocês, que vêm sempre nos ajudar a compreender esse evangelho, né? E, principalmente, a gente agradece muito a Léo, que foi quem criou esse grupo, e está aí junto com a gente, mesmo distante, mas ele está sempre nos orientando a dar seguimento e está com a gente sempre. Então, todos nós só temos mesmo que agradecer e pedir a Jesus que nos ajude com esse entendimento que a gente já tem e colocar em prática, né? Porque é muito fácil. A gente luta para estudar, para estar em grupos, para estar aprendendo, mas o difícil mesmo é a prática e a gente tem que buscar isso em todos os instantes de nossas vidas, né? Vigiar, orar e praticar. E a gente então pede, se mais ninguém quiser falar mais nada, a gente vai pedir. Eu chamo esse menino, eu falo que é de menino, porque eu só vejo ele com cara de Márcio, que é Alain. Então, desde que eu vi pela primeira vez, eu só o chamo de Márcio. Então, às vezes, eu vou colocar no grupo o cantor que vai fazer a vibração, eu coloco Márcio. Aí depois eu me lembro, meu Deus, o nome dele não é Márcio, alguém me fala é Alain. Aí eu vou pedir a Alain, então, para fazer a música, a vibração musical final. Viu, Alain? Tá bom, você. Alain e Márcio para mim, porque eu não tenho jeito para te chamar de Alain. Tem Para mim, problema outra não. pessoa. Pois é. Tá bom, mais uma vez, obrigado. E Eu te que agradeço. por falar em humildade, vamos lembrar, convido a todos a lembrar, se possível, desligar os microfones, porque está dando um reverb aqui. Vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento ao espírito humilde, todo de amor de Maria de Nazaré. E essa canção é uma homenagem a Maria. Maria, cheia de raça, não teve de graça o que receber. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário ao meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vir tentado pela insana covardia, divina mãe, estrela luminosa que perpétuo Belém, guerreira mãe, nos dias de treva nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina Mãe, estrela luminosa que perpétuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém, olhai por nós, nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso
coração. Obrigado, gente. Obrigada a você, Alan. Obrigada a todos. Obrigado, Amém. obrigado, gente. E como eu falei, foi gravado. Eu vou ver se ficou boa a gravação. Vou mandar para a Lúcia, viu? A gravação Ah, está aqui. ótimo. Eu estou encerrando agora.